Olá, que bom ter você aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Tá tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Mais um episódio super bacana, com boas histórias do nosso empreendedorismo. Você sabe, né? Toda semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 e 8 da noite, passam por aqui muitas personalidades que compartilham insights, as suas histórias no ramo empreendedor, em qualquer que seja a área de atuação. É muito bom ter você aí junto com a gente, viu? Fique conosco, podcast Mundo Empresarial está começando nesse 2025 todo especial, que Mundo Empresarial completa 10 anos no ar na televisão, já quase 3 anos de podcast Mundo Empresarial, passamos de 100 episódios e é um prazer falar com você, com o pessoal de casa, com todo mundo que gosta de boas histórias que a gente vai compartilhar aqui ao longo dessa atração. Lembrando que se de repente você está assistindo hoje pela primeira vez, já aproveita, se inscreva no canal. Não esquece também de curtir esse vídeo, compartilhar com seus contatos, ative o sininho de notificações, sempre que tiver vídeos novos, você vai receber aí, vai ficar sabendo para assistir também, tá bom? Se inscreva no canal, lembrando que temos uma grande audiência, já são mais de 130 mil inscritos, muita gente que assiste, que comenta, que compartilha e é bom demais. Você sabe, né? Toda semana passam por aqui muitas histórias, muitos conhecedores nos ramos de atividades, aí nos inúmeros ramos de atividades. Lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial tem um oferecimento de Croissant e Companhia, que é referência em salgados e doces deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, coxinhas, salgados integrais e também mini churros. E tudo congelado, de forma prática, para sua maior comodidade no dia a dia. É verdade, o modo de preparo é bem simples, basta aquecer por alguns minutos e está pronto. Depois basta apenas saborear e se deliciar aí com os produtos da Croissant e Companhia. Visite uma loja de fábrica mais próxima ou então acesse o site que aparece aqui na sua tela e conheça mais da Croissant e Companhia. Descubra como levar os produtos da Croissant e Companhia para sua festa, para o seu evento, para sua casa e de repente, quem sabe, até se tornar um revendedor da marca. Por que não? É isso aí, Croissant e Companhia, o salgado genial. Muito obrigado aí aos parceiros do podcast Mundo Empresarial. Hora de bater papo, hora de conhecer mais histórias desse universo empreendedor. Estou hoje aqui com um time de parceiros, um time que faz acontecer no ramo da construção civil. Estamos aqui com a galera da Up Gestão, verdade, que oferece soluções tanto no gerenciamento de projetos e de obras. Estou aqui com os fundadores, o Ivan Cairo, também o Ronaldo Rodrigues. Sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. É algo muito legal trazer para vocês aí como a gente vem fazendo gerenciamento de projetos e obras, tentando inovar num mercado tão conservador, e a gente está muito feliz de estar aqui hoje. Legal. E aí, Ronaldo, tudo bem? Tudo ótimo, a gente está bem feliz de estar aqui, poder compartilhar com a gente um pouco dessa trajetória e da história que a gente já tem para dividir, né, com as pessoas que têm esse problema com obra, que a gente tem solução para elas. A gente está aqui para isso. Legal. Eles que já participaram do programa Mundo Empresarial na televisão, já foi ao ar, uma reportagem muito bacana, e agora tendo a oportunidade de esmiuçar um pouco mais dessa história, de compartilhar mais conhecimento, a vivência, o dia a dia nas obras, com os parceiros, as construtoras, com os seus clientes. Então temos muito assunto para abordar ao longo desse programa que promete histórias envolventes, histórias apaixonantes para você que gosta de construção civil, gosta de conhecer histórias de empreendedores, porque por mais que eles estejam lá no campo, na obra, tudo mais, os dois têm formação, o Ivan é engenheiro, o Ronaldo, arquiteto. Exato. Então, são profissionais de uma área específica, mas, além disso, são grandes empreendedores que tiveram um insight, o start de falar, vamos fundar uma obra, fundar uma empresa. Né? E, de fato, hoje existe a Up Gestão. Então, conta pra gente, a Up Gestão está há 4 anos
4 anos no mercado, a gente veio do mercado da construção civil, trabalhávamos em empresas grandes do mercado, super tradicionais. Eu vim do mercado predial, o Ronaldo ele foi mais para a linha de corporativo e interiores, e acabou que eu e o Ronaldo nos conhecemos numa empresa antes da UP. Eu acabei contratando o Ronaldo numa empresa americana que estava em grande expansão, na época das startups de tecnologia recebendo aportes infinitos. A gente precisava fazer uma expansão muito grande de uma empresa americana. Acabou que eu estava sozinho no setor de construção e eu precisava contratar um time para gerir essas obras, né? Gerir as construtoras, fazer o trabalho de gerenciamento de projeto. Uhum. E aí eu trouxe o Ronaldo, depois de um ano sozinho, para poder reforçar meu time na época. Mas ali foi uma experiência muito legal que a gente teve, já falando um pouquinho da experiência, porque é ali que abriu nossa cabeça. Como a gente veio de mercados tradicionais, eu sempre digo que minha família, meu pai e minha mãe, a minha mãe era engenheira civil, meu pai é engenheiro civil, e construtores do mercado tradicional, de prancheta, de rádio, né, de rádio na obra, botina, Uhum. e tá tudo bem, a gente usa bota também, e prancheta se tiver que usar. Sim. Mas eu vi que ali, a gente trabalhando com os americanos, né, Rô, a gente viu o quanto a tecnologia ajudava a gente, o quanto existiam aplicativos já no mercado, onde, se bem utilizados, com uma metodologia feita, com uma rotina, coisa que o brasileiro, às vezes, ele não consegue se acostumar muito, e lá o americano ele é muito quadrado, né? Então, eu precisava ter as respostas para os americanos de como estava a obra de Brasília, como estava a obra de Porto Alegre. Só que eu não ia conseguir isso sem tecnologia. Uhum. E ali a gente conheceu um mundo, né, que a gente não conhecia, de vários aplicativos que davam subsídios para a gente não precisar estar na obra full time o tempo inteiro. Quem tem que estar é a construtora, quem está realmente implantando ali a obra. Uhum. Então, isso deu um grande insight para a gente fazer diferente depois dessa empresa. Aprenderam a gerir a distância, mas com precisão, com números, com prazos e tudo mais. Mas eu acho que mais do que isso, é a mensagem que a gente consegue trazer para o nosso cliente. Uhum. Essa parte de experiência que a gente tem, o time da Dani e time do Celso também, Uhum. desde o momento que a gente está fazendo a venda, a gente traz muita experiência e bagagem. Acho que isso é muito importante. Hoje, o mundo está cada vez mais ligado em TikTok, em Instagram. Uhum. Pelo menos eu, particularmente, me prende muita atenção quando eu vejo uma pessoa falando a mesma língua que eu, sabe? Uhum. E tendo as mesmas dores. Certo. A gente compartilha disso. Então, quando a pessoa fala, fazer obra é muito difícil, Gente, todo incorporador, né? Vamos dizer incorporador de prédio ou loteador, ele te entrega o lote. O incorporador te entrega o apartamento. Todo mundo tem uma obra por fazer depois. Sim. Então, assim, se você tiver alguém cuidando desde o começo da linha do tempo, vai ser muito melhor, né? Então, assim, não é porque você trocou uma lâmpada na vida que você é engenheiro civil, que você é arquiteto. Muita gente nem sabe a diferença entre engenheiro e arquiteto. Uhum. Então, eu acho que... E também tá tudo bem com isso, né? Tá tudo Você bem não é com obrigado a saber tudo, Tá na tudo verdade. bem. Na verdade, eu acho que aí é até um gancho que a gente tem, né? A gente nota que o mercado tem muitas pessoas que são curiosas, mas eu acho que quando o cliente começa mesmo a lidar com o dia a dia, ele vê que é muito maior aquele vulto. E muitas vezes não é a necessidade dele, não é o core business dele, Uhum. ter que trabalhar ou ter que gerir uma obra, ele está com outras coisas, ele Sim. precisa de estar em outros lugares que não aquele, Uhum. que é uma realização de um sonho muitas vezes, ou então um sonho, mesmo que seja é para minha família morar, ou é uma coisa, é um investimento que eu vou fazer, Uhum. é um sonho que ele não vai conseguir estar ali para gerir. A gente consegue realmente achar preencher esse gap. Que legal. A gente entra ali, cura toda essa situação de dor que está acontecendo Uhum. desse cliente que não tem esse conhecimento, que não tem todo esse jogo de cintura para lidar com as situações que a obra acaba competindo, né, para a gente, e a gente entrega isso. Eu acho que isso tudo que o Ivan colocou aqui sobre tecnologia, isso ajuda muito a gente a trazer transparência para esse processo e dar uma linearidade no que vai ser recebido. Perfeito. Então, as pessoas recebem esse material de uma maneira muito satisfatória e
com confiança no material que está sendo resolvido, porque está ciente que está sendo gerido um patrimônio, mesmo com a pessoa não estando ali. Muito bem. Bom, para o pessoal de casa entender, estamos aqui com os sócios, na verdade com os fundadores, tem também os sócios, a Daniela e também o Celso Santos, Daniela e o Celso, que daqui a pouco vão participar do podcast Mundo Empresarial e vão compartilhar nessa mesa aqui um pouco da sua vivência, de suas experiências junto com a UP Gestão. O Ivan comentou a respeito do início, o start da UP Gestão. Como que surgiu o convite? Embora já se conheciam, já tinham outras experiências, mas como que veio para você o convite? Vamos fundar uma empresa. A gente sempre manteve uma conversa boa, né? Eu acho que a gente passou trabalhando, nos conhecemos como profissionais e a gente acabou tendo uma interação maior de amizade. Depois que a gente passou por esse processo nessa outra empresa, onde todos nós nos conhecemos, a gente manteve esse contato, esse relacionamento, então cada um nas suas empresas, entendendo como que estava sendo o mercado brasileiro depois, né, de tudo que estava acontecendo ali naquele meio. E a gente sempre manteve esse papo e, bom, cara, o Ivan tinha recebido um convite, eu estou precisando expandir aqui uma área, eu acho que seria bom se você viesse. Aí o Ivan falou assim, mas se eu te fizer uma proposta de fazer tal coisa, em vez de eu entrar, eu consigo montar para você aqui um plano, né, um business plan, para você poder levar isso daí, o custo vai ser menor e eu consigo também te atender da melhor forma, porque era uma empresa que tinha uma linha de expansão muito parecida com o modelo onde a gente trabalhava, então era uma adaptação do que a gente fazia e com a linguagem que a gente queria trazer, que era essa diferença no mercado de trazer tecnologia e aplicativos onde as pessoas pudessem ver e acompanhar a obra de onde elas estivessem, com mais facilidade, mais transparência. A gente montou esse business plan, apresentou, essa empresa ela acabou não seguindo com esse modelo com a gente, mas esse foi o start para estar em outros lugares e montar isso. Que legal. E foi a partir daí que ela... E aí, eu acho que o convite de fato, assim, para ele se tornar meu sócio, assim, primeiro que eu nunca fui empreendedor, né? Nunca tive empresa, sempre fui ali gerente de obras, né? Então, diretor de obras. Então, existia aquele medo de empreender no Brasil, com todo mundo falando quão difícil é empreender no Brasil. Sim. E eu precisava de pessoas do meu lado que eu sabia que eram bons profissionais. No caso era o Ronaldo e o Antônio na época. E o Ronaldo sempre foi um cara que transmite exatamente isso que na UP a gente vende. Ele é carioca também, então tem esse lado dele maravilhoso. E eu sou santista, mas assim, já me considero um baita num paulistano, assim, hardcore de trabalho, assim. E era muito legal, porque antes da UP, podia estar, a obra atrasada, estourada. Eu ligava pro Ronaldo e ele fazia eu dar risada daquele momento. E ele fazia eu pensar de uma maneira diferente. Ele sempre veio com algum insight que eu falava, pô, não tinha pensado nisso. E ele continua fazendo isso na UP. Foi aí que eu falei, preciso de alguém com esse porte, principalmente se eu for fazer muitas obras, para cuidar das minhas obras, senão eu vou ficar maluco. Muito bem. Para o pessoal de casa entender melhor o que a UP Gestão faz, na verdade vocês, a empresa faz o intermédio entre o cliente, entre o dono da obra e uma construtora. Mais ou menos. A gente representa o cliente. Sim. Normalmente 95% das nossas obras são os clientes que nos contratam, tá? Mas eu estava fazendo esse exercício na semana passada com uma mídia que a gente deve soltar também. Se já passou pela sua cabeça quantos players, quantas companhias trabalham dentro de uma construção de uma casa? Muita gente, então, né? Vamos lá. Vamos falar bem no macro, tá? Escritório de arquitetura não faz projetos complementares. Escritório de complementares, o cara do ar-condicionado, o projetista, não faz hidráulica e elétrica, é outro cara. Então vamos pensar, arquitetura mais uns 4, 5 escritórios. Sim. Depois desses escritórios, tem a construtora. A construtora, ela contrata uns 10 subcontratados. O do gesso, da fundação, da estrutura. Vamos pensar aí, são 20 empresas, e você que trocou uma lâmpada e achou que é engenheiro civil, acha que vai conseguir gerir
tudo isso. E aí depois o problema é fazer obra, que obra é muito complicado. Então, Sim. assim, a gente vai atrás. A gente não vai atrás do cara do gesso, o cara da pintura. Mas a gente vai atrás de boas construtoras que estão no seu nicho. Vai atrás de escritórios de arquitetura. Então, assim, a gente criou esse grande clube, vamos dizer assim, que a gente chama de hub lá dentro. São os fornecedores, né? Para As poder empresas dar o match certo. Aham. Mas mais do que dar um match certo, entra a questão da visibilidade e da experiência, que é gerir e ter certeza que os prazos vão dar certo com qualidade. Então, a pessoa comprou o terreno e não sabe o que fazer, não tem tempo, é um empresário, um investidor, dá na nossa mão que a gente Entendi. vai fazer valer o dinheiro dele. Então é aquela coisa, antes você que tem uma obra, você que na verdade quer iniciar uma obra, mas não sabe por onde começar, ou de repente, contrato primeiro uma construtora, o ideal nesse caso seria contratar uma equipe de gestão. Seria a UP Gestão. Perfeito. É o certo. Que daí ela vai te dar, vocês vão mostrar quais os caminhos, né? Porque outra história também muito interessante que a gente fala, depois que você compra um terreno, qual que é o próximo passo? Você está todo feliz que você comprou um terreno num condomínio dos seus sonhos, tem lá uma área de lazer maravilhosa para você estar com seus filhos. Mas assim, a primeira coisa que você vai fazer é falar isso no WhatsApp, no grupo da família, e perguntar quem é engenheiro e quem é arquiteto que pode ajudar ele. E aí vem um engenheiro que nunca fez uma casa na vida e fala, não, eu posso te ajudar. Então a jornada ela começa errada no dia 0. O cara que nunca fez uma casa, pega essa casa. Ou alguém fala assim, não, mas tem o seu Severino que faz a casa aqui para todo mundo. Sim. É mesmo? Quando você vai, e a gente não tem problema nenhum, tá? Com empresa pequena, média ou grande. Contanto que elas têm a mesma transparência que a gente tem com o nosso cliente. Não adianta vir falar pra gente que a obra custa 3 milhões em uma linha. Porque a obra não é uma linha. Sim. Então, assim, exploda essas linhas, deixa a gente analisar se tá com preço de mercado. Se tá tudo bem, tá todo mundo ganhando. Porque ao longo da obra podem ocorrer imprevistos e esse valor pode aumentar? Vão ocorrer. Vai acabar acontecendo. Acho que é importante dizer também sobre fornecedores, quando a gente fala, né, e parceiros, vamos chamar de parceiros. A gente traz ele para o hub, mas a gente requalifica ele ao longo dessa jornada, né? Porque se você tem uma obra corporativa, você tem uma laje de 1.000 metros quadrados que você precisa executar, não vai ser a mesma pessoa que está fazendo o apartamento que tem 500 metros quadrados. São obras completamente diferentes, inclusive mas diferentes de uma que casa faz, que né, vai sair da fundação. Então, a gente começa a fazer o crivo de quem é o melhor fornecedor para aquele cliente. Sim. Então, esse cliente precisa desse escopo. Vai de acordo com o perfil do cliente, né? A contratação do profissional que vai executar a obra. Que nem na medicina, né? Então, o clínico geral, ele vai te dar ali, mas ele fala, vai no ortopedista. Tem as especialidades, né? Então assim, meu pai que me perdoe, mas assim, meu pai fazia prédio, a vida inteira fez prédio. Se eu chegar para ele hoje e falar, pai, eu tenho uma academia para fazer em 60 dias, você tem que entregar perfeita, operando no dia 61, você faz? Ele vai falar que faz. Porque ele vai falar o quê? Obra é tudo igual. E não é bem assim, E né? não é. Vai ficar triste comigo. A obra não é tudo igual, os clientes mas... não são todos iguais, são todos heterogêneos, são todos diferentes. Hoje a UP Gestão, ela faz o gerenciamento de projetos, de obras, no caso, residências de alto padrão e ambientes corporativos? Exato, cresceu muito esse número de ambientes corporativos, pós-pandemia principalmente. Agora o movimento está um pouquinho ao contrário. Das empresas que tinham aquelas 3, 4 andares, ela quer ficar com um andar. Então ela está devolvendo algumas lajes para poder fazer um escritório menor diante do home office que algumas empresas adotaram e tal. Então começou a criar muitos escritórios boutique, né, que chamam, que quem tinha 2.000 metros quadrados quer ter 300. Então assim, por quê? Porque tem uma rotatividade no escritório e tal. E isso começou a vir uma demanda muito grande para a gente, e através de um fundo, parceiro nosso, e a gente fez nesses 2 anos 28 escritórios corporativos de aproximadamente 350 metros. Muita gente procurando, tá? Então, às vezes a empresa grande mesmo, assim, de chocolates, por exemplo, que a gente fez, reduz. Uma empresa de táxi, né? Também quis reduzir. Então, muita gente quis reduzir. Agora está tendo um pouco o movimento contrário, né? Diante do que Elon Musk vem falando aí, né? De volta ao trabalho presencial, o que a gente também não concorda. Mas, enfim. Muito bem. E a UP Gestão,
vocês falaram muito no início sobre tecnologia, aplicativos, tudo mais. De que forma que vocês utilizam essa tecnologia? Quais são esses aplicativos e para qual finalidade? Eu acho que é bacana a gente pensar que os aplicativos, eles são acessíveis para qualquer empresa, né? A gente não está usando nada feito dentro de casa ainda. A gente usa aplicativos de prateleira, mas a gente entende que são aplicativos que estão aplicados a uma metodologia. É essa metodologia que é o diferencial da UP. Sim. Então, a gente tem 5 aplicativos, 4 aplicativos, a gente usa isso como camadas, que são, no fim, são verificações e uma maneira de você conseguir fazer um acompanhamento 360, de onde você estiver. Então, eu consigo fazer um tour pela obra através de um aplicativo, eu consigo entender o histórico da obra em um outro aplicativo, eu consigo acompanhar a parte de saúde financeira e saúde física da obra num outro, isso tudo junta e vira um relatório. Então, a gente tem aplicativos, os aplicativos são super acessíveis. Se você entrar hoje aí no Apple Store ou no Play Store. No Play Store, você consegue entrar e baixar ele. Sim. Mas como você usa ele? Então, a maneira como ele é utilizada é que a gente conseguiu fazer de uma forma onde você, mesmo não estando presente 100% do tempo, e aí eu sei que isso é uma grande interrogação, né, para quem fala de obra, porque obra é você estar ao vivo. Sim. A gente consegue cercar todas as fases que estão acontecendo através dessa metodologia com esses aplicativos aplicados. E você comentou sobre metodologia. Qual é a metodologia que vocês utilizam para chegar aos resultados esperados aí que vocês planejam? Aí você vai trazer sua casa pra gente fazer e a gente apresenta a metodologia toda. Não dá para revelar aqui no podcast? O meu comercial com certeza deve ter adorado essa minha afirmação. Mas assim, na verdade, a metodologia ela é a somatória de tudo que o Rô falou, né, em centralização de informação, FOL 360, e é uma metodologia que ela vem crescendo. Então, assim, existem 2 coisas muito importantes para se falar. Às vezes, no mercado conservador, de construtora, do nada vem um aplicativo novo para você usar. Você não sabe por quê, você só sabe que o teu diretor pediu para usar, então você tem que usar. Então, assim, a gente esmiuça ali a ferramenta, a gente fala com os americanos, a gente fez uma imersão no Vale do Silício ano passado, vai fazer outra agora em Miami, porque a gente está buscando sempre coisa nova. Então, inteligência artificial está super agora em voga. Pô, a inteligência artificial consegue pegar erros automáticos dos nossos projetos? Então, na hora que chegar os projetos dos arquitetos, eu consigo checar de uma maneira inteligente? Então, essa metodologia é muito difícil de falar, porque ela vem sendo incrementada. E o que é tão difícil nas outras empresas, do tipo, vamos implementar coisa nova? Aqui a gente adora. Acho que a gente pode complementar a sua fala com um ponto importante. Existe a metodologia, existem os aplicativos, mas a gente não dispensa o humano, né? As pessoas. Sim, claro. Então a gente tem talento. Eu acho que esses talentos fazem a união e a gestão de tudo isso para uma entrega ser bem feita. Mas a gente está falando aqui hoje de substituir pessoas por robô. É impossível hoje a gente dizer isso quando a gente fala de uma gestão humanizada, porque eu acho que isso é o grande goal aqui desse método, é ter uma pessoa para poder falar com você e não um disque que você precisa falar, né? Sim. Então essa pessoa, ela está super por dentro do que está acontecendo no seu projeto, ela está com você desde o início. Então, lá no dia zero, que o Ivan falou ainda há pouco, quem é o dia zero? O dia zero a gente já tem um time que já está ali junto com você, é o comercial junto com o planejamento, para você poder já desabafar o que você precisa, o que você quer fazer, quais são as suas necessidades. Dali, o time de operação já vai entrar, já vai embarcar isso e trazer você. Então, tem essa experiência com o cliente que ela é do início ao fim. A gente não abre mão disso acontecer. Muito bem. Vocês já pegaram uma obra no meio, de repente, o próprio Ivan falou, o ideal é no dia zero procurar um gestor, né? Uma equipe gestora, procurar a UP Gestão. Isso. Mas, de repente, o dono da obra, né, ou a pessoa que tem a casa, ou tem o terreno lá, vai construir, só que ele começou de uma forma... pela falta de experiência, de repente procura uma construtora e não procura uma equipe de gestão. E aí? Daí ele percebe que o que ele planejava de entregar em 60 dias, já passou, 80, 90, 100 dias,
e a obra não está pronta. Daí ele percebe, eu preciso de uma gestão porque essa equipe não está dando conta dos prazos e tudo mais. Vocês já pegaram uma obra na metade, da sequência? A gente tem um exemplo, inclusive, de cliente que conversou com a gente para começar desde o dia zero, não começou, deu continuidade, voltou e falou assim, não consigo. Sim. Preciso de alguém que me auxilie para isso daqui acontecer. E como que foi? Recebemos de braços abertos, embarcamos junto com ele e a gente conseguiu fazer até o final. Difícil, né? Um pouco É mais o desafio difícil. maior, né? Porque... O desafio é maior porque o projeto já está pronto. Sim. Né? Então, assim, o projeto já está pronto, foi contratado por quem? Pelo cliente. Então, quando entra um gerenciador, ele perde um pouco de força. Ele fala, nossa, quem é você? Né? O projeto já está pronto. Ah, mas eu represento o cliente. Não interessa. Não pode fazer alteração, ou pode? Pode, mas assim, quando você fala, mas ele não fez em 3 meses, em 6 meses, a UP às vezes analisa e o problema não foi do construtor, e não foi do projetista, foi do cliente. Ele que solicitou mudança. E aí os projetistas, que têm o tempo também de execução de projeto, tem que fazer e tem um cronograma. Então a gente trata a realidade nua e crua. Às vezes é muito bom também para construtor e para projetista. Muita gente procurava a gente, pelo menos me procurava, né? E procurava o Ronaldo, antes da UP, do tipo, eu não vou conseguir falar com tal pessoa. Você fala para mim, me ajuda. Então, acho que isso que também diferencia a UP. A gente vai saber falar com um CEO de um dos maiores aplicativos do Brasil hoje que está fazendo obra com a gente, né? Então, a gente sabe falar com o C-Level, a gente sabe falar com o mestre, a gente sabe falar com o cara que está fazendo impermeabilização, mas daí traz a experiência, né? É isso que eu queria saber. E a relação de vocês com o cliente, no campo de obra mesmo lá, desde o mestre de obra, desde enfim, o responsável na construtora e tudo mais. Como que é essa relação? Eu acho que o Ronaldo pode falar bastante, mas a experiência é fundamental. Eu acho que a experiência não só de tempo de trabalho, né, mas eu acho que de situações de obra também, né? É uma escola viva. Né? Quando a gente pensa na obra, é um organismo vivo. Cada uma tem a sua condução, tem as suas características físicas, financeiras, e a gente aprende com todas elas. Né? Eu acho que a gente acaba carregando essa bagagem e levando isso todo dia para esse campo novo. E o que a gente faz? É realmente saber utilizar isso tudo que a gente aprendeu nessa situação que a gente entende mais ou menos como vai funcionar. Mas para muita gente vocês são apontados como os dedos duros? Vamos dizer, o cara que está fiscalizando lá, o que vai apontar o erro, aqui está errado. E vai levar isso para o dono da obra? Legal. Essa pergunta é bem legal. Eu acho que a gente já teve muito nesse lugar. Eu acho que gerenciadoras, quando a gente fala em gerenciamento e gestão de uma forma geral, no Brasil, né? E eu acho que até fora do Brasil, ainda é visto de uma forma muito cartesiana, né? Aquele cara que entra, aponta todos os erros, não participa da solução e passa esse relatório para o cliente bater na mesa e falar, eu quero isso pronto. A gente não faz isso. Tá? A gente dá a mão nas duas partes e fala, aqui teve um erro da parte do cliente, a construtora consegue te ajudar até essa fase, então vamos tentar esse meio de caminho, isso vai funcionar. E aí o que acontece? Você que é o cliente, que não precisa estar 100% do tempo, não quer ou não pode estar dentro dessa obra e não precisa ficar resolvendo todos esses problemas, uma lista de 100, ela vai virar uma lista de 5 problemas que são com solução para você falar sim ou não. Sim. A gente faz isso. Então, para você é um descanso saber que problemas vão acontecer, que a gente está falando de obra, mas que também vão vir com solução. Eu acho que essa é a parte mais importante. E aí a gente consegue, usando tudo aquilo que eu falei para você, essa metodologia, os projetos e todos os aplicativos, demonstrar o porquê que está errado, porque às vezes o convencimento é a parte mais importante, quando você vai falar que é um problema do cliente, ou do projetista, ou da construtora. Essas ferramentas me dão esse documento, e aí a condução dessa conversa e o acerto disso fica muito mais fácil. Vocês já precisaram, de repente, tirar uma construtora, tirar um profissional da obra para colocar uma outra mão de obra, porque aquele não estava atendendo a demanda? Sim. A gente veio disso, né? Muitos subcontratados estavam dando conta e sai o cara do gesso, tem que contratar outro cara do gesso. A gente aconteceu uma vez, graças a Deus, somente, né? Uma experiência ruim que a gente teve com uma construtora que estava indo mal tecnicamente. Então, realmente a gente tenta dar as mãos, a gente é meio que o juiz
do jogo, Sim. né? A gente é imparcial, né? Mas normalmente você... Não vai nem entender pro lado da obra e nem entender pro lado do cliente, nesse caso. Exato, porque assim, uma coisa que, na verdade, esses erros que vêm acontecendo nas obras, que a gente vê aí, Fábio Porchat, o João Vicente, né, postando vários problemas, Uhum. normalmente os problemas na obra são comunicação, tá? Não é técnico, tá? Lógico, tecnicamente acontece algumas bizarrices aí que a gente vê, Uhum. mas é porque o escritório, aí quando você vai saber o problema, aí fala, o problema é do projeto, o construtor fala. O arquiteto fala, não, o problema é da obra. Então, assim, tá faltando alguém no meio para ver quem tá certo, entendeu? Então, assim, e a gente não tá aqui para falar quem tá errado, entendeu? Então, e aí entra a nossa Mas vivência. apresentar uma solução. Porque se eu o foco na solução acho que é o ponto mais importante aí. Vai ter problema, sempre a gente vai ter problema. Se a gente tivesse montado uma gerenciadora logo depois que a gente recém-formou e não tivesse a experiência que a gente tem, talvez a gente seria uma gerenciadora de apontar dedo. Mas a gente é uma gerenciadora que a gente quer ajudar. No final das contas, quem está sendo prejudicado é o cliente. Então, assim, a gente já trabalhou com muitas gerenciadoras e eu prometi para mim mesmo, na minha vida profissional, que eu nunca montaria uma gerenciadora. Porque todas que eu trabalhei era de apontar dedo. E apontar dedo não adianta nada para o meu cliente final. Entendeu? Então, assim, eu preciso ajudar. Se você não está conseguindo trocar o subcontratado da pintura, eu vou te ajudar com a experiência que a gente tem, com o hub que a gente tem, e ir atrás de alguém que sabe fazer, entendeu? Muito bem. Hoje a Up Gestão atua já atuou e atua, né, nesse momento em quantas obras? Olha, atualmente a gente está com 18 obras, tá? Dessas 18, está crescendo muito o número de obras residenciais, então agora eu acho que a gente falaria uns 50-50 ainda, tá? Entre residenciais e corporativas, 50% residencial, 50% corporativas. E existe um número crescente, muito legal, do último trimestre para cá, de procura de empresas, seja elas fundos, seja loteadoras, procurando a gente para gerir o empreendimento. Que legal. Tá? E aí, acho que o patamar da UP muda um pouco de característica. Hoje a gente atende o B2C, né? Que a gente atende ali o cliente direto. Mas empresas estão crescendo muito e olhando para isso com carinho. Acho que o lance da remuneração também, que a gente acabou não falando. O pessoal fala, nossa, mas eu vou pagar você. Eu já estou pagando a construtora, eu já estou pagando o arquiteto e tal. Só que se você colocar na ponta do lápis e acreditar na gente, você vai ver que a grana que você está pagando pra gente, você vai ter um ganho significativo, não só de recursos, como de tempo, né, que você desprenderia indo até a obra. Né? Vocês fazem todo o trabalho de... toda a parte de assessoria. Exato. Né? Então, de repente, como você falou, de repente o dono da obra lá não tem tempo, não entende do assunto e de repente ter alguém que faça todo esse trabalho de assessoria, essa negociação com construtora, com fornecedores, enfim, vocês já sabem o caminho. Sim. Facilita até na questão da economia, de não ser passado para trás, trapaceado por outros, né? E a gente entende muito o que o cliente quer fazer, né? E quanto mais cedo esse cliente consegue procurar a gente para pedir essa ajuda, eu acho que mais cedo a gente consegue demonstrar que o investimento nessa solução, que é a ferramenta da UP, ela tá já dentro desse processo que ele já pensa em gastar. Verdade. Né? Porque se a gente entra numa fase onde a gente tem uma concorrência, ou a gente tem algum nivelamento de proposta, a gente consegue também diminuir isso para a gente poder se precificar dentro desse valor, né? Vamos dizer assim. A gente consegue pegar... Qual é a sua verba? A minha verba é X. Então tá, a gente consegue com a sua verba não fazer o seu sonho inteiro, a gente consegue fazer isso aqui, essa é a realidade do que você tem para fazer, o que a gente entrega, comigo dentro. Sim. E isso não corta o que você vai precisar fazer, isso é só um tempo de capitalização. Você consegue fazer isso mais à frente. E outra coisa que é muito importante falar é que a gente escuta o que o cliente tem de necessidade e a gente não só trabalha com os nossos players do nosso hub, tá? Os nossos construtores e empresas parceiros, do nosso hub, tá? Então, às vezes, o cliente vem com a gente e fala assim, eu quero fazer minha casa, mas o paisagismo tem que ser com o meu primo.
O que a gente faz é analisar se o seu primo tem condição de fazer estrutura e portfólio. Uhum. E se ele está bem juridicamente para poder fazer. A gente vai colocar ele na concorrência assim como os outros. Uhum. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas ele só trabalha com parceiros dele. É óbvio que a gente tem parceiros homologados. E quando ele já passou por esse processo de homologação e cadastramento de qualidade, a gente fica mais confortável. Uhum. Mas a gente não vai excluir se você está trazendo um fornecedor que tem condição de te ajudar. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas, Uhum. tá? Porque às vezes acho que as pessoas devem pensar, nossa, mas ele só deve trabalhar com o pessoal que é do hub deles. Sim. Negativo. A gente está agora talvez fechando uma obra em Cajamar, que quem recomendou foi o próprio cliente, a construtora. De 5 consultoras, a dele está ganhando. Mas a dele está ganhando por quê? Porque está atendendo as necessidades, está preenchendo. Agora, preencha tudo com carinho, né? Com qualidade, né? Não adianta só, eu sou do cliente e com uma linha assim aqui, sem te explicar direito a proposta, eu vou fechar. Aí não vai. Esse exemplo a gente já até trabalha com ele, tá? Porto Laranjeiras, a gente está trabalhando com total escolha do cliente. E Quais são os lugares que vocês atualmente trabalham? Assim, Olha, quais são os condomínios, as hoje a gente empresas? está em Piracaia, Piracaia, em Porto que Laranjeiras. é Porto Laranjeiras. São José 2 aqui. Terra de São Itu. José 2 e Itu. Uhum. A gente está começando uma Piracaia é obra. região ali de Bragança Paulista? É isso. Bacana. A gente fez Fazenda Boa Vista e está começando agora uma do Boa Vista Village, Que legal. né? Porto Feliz, a gente fez, Baronesa. concluímos agora a Quinta da Baronesa. Itupeva, né? E Itatiba. Itatiba. Uhum. Então a gente vem fazendo algumas obras ali, vai começar uma em Cajamar, Barra Jundiaí ali. Algumas obras, algumas casas principalmente, nesse interior de São Paulo. Mas a gente também fez algumas entregas bacanas na região metropolitana. Legal. Fez. Grande São Paulo. Na verdade começamos muito com o Grande São Paulo, Sim. acontecendo ali na capital também. Como que foi esse início? O Hoje a início empresa está foi- consolidada, 4 anos de Isso. atividade. São 4 anos, mais 15 anos de experiência de vocês, né, do time. Mas como que foi esse início de fazer com que o conceito que vocês querem aplicar, com que o cliente entenda que não é só um gasto, mas sim é um custo-benefício contratar uma assessoria, ter uma gestão que faça a obra? Acho que o início ali foi numa startup de cor laranja, né? Que a gente não pode falar os nomes, né? Então, essa startup, ela estava contratando engenheiros e arquitetos a rodo, e o core business dela, né? O negócio dela não era fazer obra. A partir do momento que eu apresentei ali meia dúzia de slide para um cara que já tinha tentado me contratar como pessoa física 3 vezes, eu falei, olha, você não queria trabalhar comigo? Então, eu montei meia dúzia de slide aqui. O que você acha? Eu posso trazer otimização para os teus suprimentos, porque quem vai atrás da construtora somos nós. Consigo trazer otimização na tua produção e verificação em obra, porque eu que coloco pessoas. E eu consigo te trazer visibilidade e tecnologia do todo, com toda a minha metodologia. Na hora ele nem deixou eu apresentar os 6 slides. E ele falou, toma 20 apartamentos para você cuidar. Olha só. E aí desses 20 apartamentos, a gente fez 250 apartamentos em 4 meses. Mesclando Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente acabou fazendo um contrato de, vamos dizer, não é de gaveta que chama, mas é um contrato padrão, que a gente só vai recebendo endereço e vai fazendo. Ali a UP decolou, porque a gente viu que de fato a gente entregou de uma empresa que virou unicórnio naquele ano, a gente entregou 32% de obras para eles. Então foi algo muito significativo. E o primeiro ano foi pautado muito em empresas. Teve, assim, uma certa resistência? Teve muita resistência, principalmente do time interno. O time interno, eles te olham como concorrente. A partir do momento que eles veem que você está entregando, dando visibilidade e que o emprego deles continua igual e a gente precisa deles também, é óbvio que se uma empresa estiver extremamente inflada, fica realmente complicado, porque a UP vai fazer a gestão. Mas precisa ter essas pessoas como peça-chave para falar com o proprietário de prédio. Ali nesse exemplo específico, a gente estava muito alinhado com a necessidade de escala. Então, esse cliente ele precisava rapidamente fazer o que tinha que ser feito para entregar o portfólio dele.
E aí, enfim, obviamente, por maior que fosse a empresa, o time interno não conseguiria estar em todos os lugares que precisaria estar no tempo que precisava ser feito. Então a gente entrou para fazer esse suplemento, mas isso nunca pôs em risco ninguém que estivesse lá dentro. Na verdade, eles tinham um material muito mais apresentável para que fossem feitos os processos que tinham que ser feitos internamente. Muito bem. Vocês têm algum exemplo? Podem compartilhar com a gente alguns exemplos de que onde a Up Gestão atuou e fez a diferença no Olha, resultado de uma obra? Alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Então, por exemplo, tem um fundo que nos contratou ali para cuidar de toda a parte de gestão dos escritórios boutique que a gente comentou. E ao longo dos anos, a gente foi tendo algumas economias, algumas eficiências de projeto. Quando a gente foi fazer conta, depois de uns 2 anos, de quanto a gente tinha economizado para o cliente, a gente tinha economizado cerca de 5, 6 milhões. E quando você vai pegar o nosso contrato, de quanto eles pagaram para a gente, eles pagaram 2,5, 3. Ou seja, a economia, você conseguiu se pagar e gerar uma economia. É aquilo. As pessoas, os gerenciadores, né? Eles não anotam o que eles estão economizando. As construtoras não anotam. A partir do momento que mostrar o esforço que está sendo feito nas negociações, essa transparência que o mercado tanto sente falta, é bonito de ver, entendeu? A gente consegue, é o nosso trabalho no final do dia. Não é só ligar para o fornecedor e pedir um preço. Entendeu? A gente tem que ter uma eficiência ali, uma técnica, ler projeto, né? Então, isso pra gente é muito importante. Legal. A Up Gestão está há 4 anos realizando obras Grande São Paulo, interior, e tem 2 sócios, mais 2 parceiros. Estão aqui hoje, né? Os fundadores, o Ivan e o Ronaldo, também que vão bater um papo com a gente, o Celso e a Daniela. Quando que esses sócios entram para o time da Up e de que forma que tudo isso aconteceu? Olha, já eram 2 profissionais que a gente comentava no conselho, que a gente sempre quis trazer, né? Eram profissionais que no começo da nossa jornada a gente não conseguia trazer, mas que a gente sempre desejava trazer. E sempre foram exemplos ali de bons profissionais. E ao longo do tempo que a Up foi crescendo, a gente foi vendo oportunidades para essas pessoas e foi trazendo. Foi trazendo como profissionais mesmo da Up, tocando projetos específicos. Sim. No caso da Daniela. E aí depois de um tempo a gente viu o quanto eles se debruçavam e mostravam a Up com o brilho no olhar que a gente também... A gente não fala nada decorado, eles também não. Então é algo muito natural. Então a partir do momento que a gente viu isso, né, no final do ano passado, montamos um plano para eles de sociedade. E o Celso vem arrebentando aí na parte comercial, estratégica, financeira. E a Daniela na parte operacional. Então já eram 2 profissionais maravilhosos. E quanto que a Up Gestão ganhou com essa abertura de mais parceiros, com essa sociedade? Eu acho que, primeiro que para diversificar o conselho, né? É sempre bom você ter pessoas com visões diferentes, mas não conflitantes. Né? A gente se complementa muito nas cadeiras e a gente consegue equilibrar também muitas das decisões, porque a gente conversa entre nós 4. Isso eu acho que foi o diferencial para a gente também conseguir estabilizar alguns voos, né? E manter uma rota segura. E eu acho que muito disso aconteceu também porque eles estavam junto com a gente e dividindo aí todos os sofrimentos, todas as alegrias, e isso daí foi o que fez a gente realmente fechar, né, essa quadra. Tomar conta do nosso voo, assim, né? Sim. Eu acho que essa questão que o Ronaldo comentou da segurança, acho que ano passado foi um ano da segurança, sabe? De criar esse conselho, que aí não é só os 2, a gente tem a Potato Valley, que é um membro do conselho muito importante pra gente, que é um grupo de empresários ali, e também a gente conheceu eles também têm uma parte da nossa empresa, e é o ex-presidente da Rossi envolvido, né? Então, ex-vice-presidente da Votorantim, já são pessoas mais experientes que nós,
mas que são muito importantes para a gente poder trocar ideia de 15 em 15 dias e ver outra visão de outras pessoas para falar da nossa jornada. Então, o resultado que a gente está tendo agora, nesse primeiro trimestre de 2025, final de 2024, são alcançar voos que a gente nunca tinha nem imaginado, né? Então, a gente cuidando muito de B2C, tá vendo várias empresas como loteadoras e fundos buscando a gente para fazer o empreendimento, tá? Então, acho que muda um pouco a característica de empresa, tá? E a gente não pode perder, e com esses sócios a gente não vai perder, essa transparência, essa comunicação e visibilidade que a gente quer dar para os nossos clientes. Sejam eles loteadores, sejam eles fundos, todos precisam, tá? Fundos, então, imagina quantos ativos, às vezes, o fundo. E às vezes é uma pessoa só cuidando de 300 obras. E aí o erro é dessa pessoa que cuida das 300 obras? A demanda é muito grande para um profissional apenas. Com certeza, com certeza. E aí tá aí a UP para fazer essa gestão. Cria um time. Um time, né? Com uma carteira de parceiros, com várias pessoas à frente que dialogam e com as pessoas que estão lá na obra, de fato, para fazer com que as coisas aconteçam. Perfeito. Exatamente. Pensando na grana que o cliente tem, pensando na expansão que ele tem, a gente veste a camisa 100% do cliente. Então, assim, cuida do dinheiro. Assim, vamos resumir, né? A gente cuida muito bem do dinheiro. Administra para que seja gasto de uma forma correta, né? Para que não haja exageros. Porque mesmo com a gente ainda vai ter, Sim. né? Eu pode vou ter trazer empecilhos. uma palavra que eu já coloquei aqui, mas eu acho que é muito importante. E isso demonstra muito sobre a construção civil e o que a gente precisa, né? A gente fala de uma maneira geral, que é a transparência. Acho que quando a gente fala de financeiro e obra e gestão, a gente precisa disso. Eu vou martelar um pouquinho em cima dessa palavra, porque é isso que muitas vezes abre o olho desse cliente que está um pouco perdido ou já esteve numa situação onde ele se viu vencido por outros problemas e a gente consegue trazer isso. Acho que esse é o ponto mais importante. Muito bem, podcast Mundo Empresarial, que papo legal, hein? Quantas histórias boas, quantos insights aí para você que é do ramo da construção civil, ou também não, de repente acabou descobrindo esse vídeo, começou a assistir, se envolveu com esse papo legal e tá gostando, porque, claro, os dois são da construção civil, na área de gestão, de projetos, de obra e tudo mais, mas a história que eles vivem, o que eles compartilham, você pode aplicar aí na sua área de atuação, qualquer que seja a obra, né? Não precisa ser exatamente a construção. Muito legal. Lembrando mais uma vez que o podcast Mundo Empresarial vai ao ar toda semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 8 e 8 da noite, com muitas histórias, com muitas personalidades que aqui compartilham aí suas vivências. Sempre no oferecimento de Croissant e Companhia, o salgado genial, que é referência em salgados e doces deliciosos e práticos. Bom, a gente falou bastante aqui com o Ivan, com o Ronaldo. Eu quero abrir mais espaço para a gente conversar também com o Celso e a Daniela, que são os sócios da UP Gestão, que também tem muito a agregar nessa nossa conversa. E num passe de mágica, com o auxílio técnico da nossa equipe competente de edição, aqui comigo, no podcast Mundo Empresarial, o Celso Santos e a Daniela de Sacco, que são sócios da UP Gestão de projetos e obras na área da construção civil. Sejam bem-vindos ao podcast Mundo Empresarial. Obrigada. Como vai, Celso? Muito bem, obrigado. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho e contagiar aí as pessoas que assistem ao podcast um pouquinho com o nosso mote de trabalho e poder proporcionar aí um pouquinho do conhecimento da nossa área. Muito bem. Além de sócios, Celso, engenheiro. Isso. E a Daniela, arquiteta, que estão no time da UP Gestão desde 2023 e como sócios a partir de 2024. Isso aí, desde o fim do ano passado. Conta pra gente como é que foi, como que surgiu o convite de prestadores de serviço tornarem sócios da UP Gestão. Surpresa, né, Dani? Foi. Acho que foi uma surpresa pra gente, né? Pegou todo mundo desprevenido. A gente, desde a nossa entrada na UP, tanto eu como a Dani, a gente entrou para suprir uma necessidade de crescimento da UP, cada um nas suas funções, a Dani na área de operações e eu
na área comercial inicialmente. E conforme a gente foi desenvolvendo as nossas funções, a gente foi contribuindo também com a nossa experiência para desenvolver novos processos, para interagir de uma maneira diferente, às vezes com o cliente ou com os fornecedores. E ao longo da nossa jornada, a gente sempre interagindo muito com os fundadores, né, com o Ivan e com o Ronaldo, agregando um pouquinho nos processos da UP. E no fim do ano passado, na verdade, no final do terceiro trimestre do ano passado, eles chamaram a gente para conversar, para fazer o convite. Tanto eu como a Dani fomos pegos de surpresa, chegou um convite pra gente de uma reunião, a gente pensou, o que será que vai ser, né? Com os dois, o que será que a gente fez, né, Dani? Exato, foi um pouco tenso. E no fim das contas foi uma proposta muito legal de entrar para a sociedade, porque para mim, e eu tenho certeza que para a Dani também, não é nem o fato de ser sócio, mas é de ter o reconhecimento de um trabalho, né? Então, é um reconhecimento não do que a gente está entregando para a UP apenas, mas principalmente para o nosso cliente final. Né? Então, é fruto de um bom trabalho para o cliente. Isso. E no seu caso, Dani, conta pra gente, como foi receber o convite de tornar sócia da UP Gestão? Foi um momento apreensivo ali no começo. Chega um pouquinho só mais próximo do microfone, Claro. Aí, só para o pessoal de casa ouvir ouvir melhor a sua voz. Melhor assim? Isso, perfeito. Foi um pouquinho apreensivo no começo, né? Mas depois a gente descontraiu. E foi um convite muito legal, como o Celso mencionou, de reconhecimento, né? E aí a gente olha um pouco para trás e percebe que, poxa, a gente conseguiu ir além das nossas funções ali. E por isso até fomos reconhecidos e houve esse convite, né? Então, é mais do que só fazer parte de um quadro societário, né? É realmente contribuir para a formação da cultura daquela empresa, né? É levar essa cultura para fora, né? Além da empresa. Então, a gente acaba sendo embaixadores também da marca, né? Como muitos dizem. Sim. E por a gente acreditar na empresa, desde que a gente entrou, acho que acabou culminando, né? Para essa entrada também, esse convite que nos foi feito. E agora fala um pouco sobre o seu trabalho. Além de sócia, você também está nas obras, no dia a dia, acompanhando a evolução de cada construção. Fala um pouco como que funciona. Isso. Eu entrei na UP para cuidar especificamente de um processo, né? Era uma obra que já tinha se iniciado há um tempo. Então, a minha função ali era cuidar desses projetos, fazer essa interface com o pessoal de campo, né? Com a construtora e todos os outros, muitos fornecedores que seriam contratados, né? Até a conclusão da obra. E ali, depois de uma semana, já surgiu uma nova oportunidade dentro aqui da UP mesmo, né? De um novo processo. Então, fui caminhando com esses dois em paralelo. Aí, aos poucos, me envolvi em questões de marketing. Depois o Celso entrou e me envolvi também com o comercial. A gente acabava caminhando muito juntos, né? Eu e Celso. Eu cuidando mais da parte de projetos e operação em si, e o Celso mais da parte da venda, né? Do negócio para o cliente. Sim. E aos pouquinhos, então, as tarefas foram aumentando, mas foi muito natural tudo isso, né? Sem dúvida. E aí a gente acabou pisando um pouco fora daquela área inicial, né? De atuação. Sim. E aí, pela minha experiência anterior, até em projetos, né? Em outras empresas, o pessoal que já fazia parte do time, naturalmente acabava, poxa, Dani, você já passou por isso? Como que, né, seria a sua ação se você estivesse enfrentando essa situação aqui e tal? E aí, compartilhando a experiência, a gente também acaba entrando em outros projetos, que não aqueles que haviam sido designados para mim. E assim foi a trajetória, então até culminar na entrada para a sociedade, né? E hoje, tanto eu quanto o Celso, a gente acaba agindo em outros setores, né, mais estratégicos até da empresa, saindo um pouco até da operação, né? Legal. E no seu caso, Celso, você é quem faz o primeiro contato com o cliente. Isso. Ao ter a ideia, preciso contratar uma empresa que faça a gestão da minha obra. E aí, como é esse primeiro contato? É um contato curioso, porque muitas vezes o cliente não sabe que ele precisa contratar alguém para fazer a gestão da obra, né?
Tem até um caso curioso de uma cliente que ia fazer uma obra aqui no interior e ela procurou a gente porque ela recebeu uma indicação, olha, procura uma empresa de gestão. E aí ela veio me procurar, eu fui conversar com ela e ela contou que ela já tinha um escritório de arquitetura, um escritório excelente, por sinal. Ela já tinha contratado uma construtora, né? Estava revisando o orçamento, mas já tinha ali um acordo, uma construtora excelente também. E nessa conversa com ela, eu falei, olha, você tem um ótimo escritório, que faz um ótimo projeto, você tem uma construtora que entrega obras excelentes. E ela olhou para mim e falou, e por que eu preciso de vocês? Se os nossos players são ótimos. Sim. E o que eu falei para ela é que... Fala, deixa eu começar a obra para você ver. O que eu falei para ela é que, difícil, da mesma forma que uma orquestra tem ótimos músicos, ela precisa de um regente. Ela precisa ter um maestro ali para coordenar tempos, para permitir que, em determinado momento, entre um músico tenha um destaque ou tenha uma cronologia adequada no arranjo. Sim. E nós fazemos o mesmo papel. Então, eu falei para ela, olha, você tem uma ótima construtora, mas você garante que tudo que o projetista projetou de fato está no orçamento? Você consegue tecnicamente analisar? Por isso que o gestor está aqui para isso. Então a gente analisa o orçamento e aí eu estou te dando uma ideia diferente da que o Ronaldo e o Ivan passaram, né? Da gente entrar no começo. A gente já embarcou no meio do processo e a gente pôde analisar o orçamento, dar direções de mudanças de projeto que seriam adequadas. Tinham situações do orçamento que não convergiam com o projeto. A cliente recebia muito insight, né, muita informação desses dois players que ela não entendia porque era técnico. Então, a gente entra e faz esse meio de campo e facilita a comunicação, né? A gente traduz para o cliente, de fato, o que o cliente precisa saber e facilita essa jornada. Então, como foi bem mencionado aqui, a metodologia UP aplicada para o cliente, ela é uma ferramenta de eficiência, porque a gente proporciona uma obra executada dentro de um cronograma adequado, dentro de um preço adequado, dentro de um padrão de qualidade adequado, né? Então, a gente tem um tripé importantíssimo, que são os nossos processos, as nossas ferramentas e os nossos profissionais que formam essa metodologia UP. Então, quando eu explico isso para o cliente, a conversa flui mais fácil. Muito bem. Mas aí vira depois para a Dani, né? A Dani agora tem que fazer isso tudo acontecer em campo. Bom, nesse caso, você falou, né, dessa primeira apresentação, do que a UP faz, por que a necessidade de do cliente ter um trabalho de gestão. Então é isso que eu gostaria que você olhasse para a câmera e falasse. Qual o conselho que você dá para quem vai iniciar uma obra para começar, para ter uma boa gestão de obra? Qual seria o conselho para quem que vai iniciar esse tipo? Qual que é a minha câmera? Falou para Aqui, ó, pode falar para essa muita aqui. Câmera para mim Tem. O conselho que eu dou é, procure sempre um ótimo profissional de gestão para te ajudar. A UP está aqui para fazer isso sempre que vocês precisarem de um suporte em relação à gestão de projetos e obras. A UP, ela consegue ter, com a sua bagagem, com sua metodologia, com seus profissionais, esmiuçar para você todas as questões técnicas, todas as questões financeiras e te dar previsibilidade do que vai acontecer. Nada pior do que você estar gerindo o seu projeto, ou gerindo a sua obra e se deparar com surpresas que poderiam ter sido previstas ou evitadas, né? Então a UP facilita essa comunicação, facilita a sua jornada. Então conta sempre com a UP. De que forma que a cultura organizacional contribui para a evolução da obra? Nesse caso, tudo muito bem organizado, muito bem gerido. De que forma que isso lá na frente vai facilitar? A gestão da obra em si, né? Bom, a gente sempre parte de um mesmo ponto até entender o que o cliente precisa, né? E isso parte lá de trás ainda nessa negociação comercial. Então, a partir desse ponto, a gente monta a estratégia, como que a gente vai poder atender esse cliente, né? Pensando antes ainda da obra, a gente precisa envolver um outro profissional antes de contratar a obra. Falta informação de algum fornecedor específico para a gente complementar o projeto para depois eu contratar essa obra. Então, primeiro são essas estratégias. Depois que a gente contrata a obra, né, passou pela concorrência, contratamos a obra, aí sim, toda essa metodologia que todos já mencionaram aqui, ela é colocada em prática. Então, temos sim os aplicativos que nos ajudam, né? Mas é a assiduidade, né? É a frequência. É a gente
saber por onde começar e repetir tudo isso ao longo de todo o processo, o tempo de processo, né? Então, vamos supor, eu vou dar o exemplo de uma das nossas rotinas, né? Semanalmente, a gente registra as obras com fotos 360, né? E, de novo, é um aplicativo que está disponível, é uma câmera, né? Que você compra no mercado. Mas a diferença é como essas fotos são registradas e qual a periodicidade disso. Então, não adianta eu ter a ferramenta e eu ter uma boa câmera, mas eu não colocar em prática tudo isso. Então, isso faz parte da metodologia, né? É um dos pontos que compõe essa metodologia. Então, todo o time trabalha dessa mesma forma, é muito coeso nesse sentido, né? Para que tudo isso faça com que a gente não perca nenhum dado e a gente consiga concentrar todas as informações e disponibilizar isso de forma clara para o cliente e para todos os demais envolvidos. Então, a informação que a construtora recebe é a mesma informação que o cliente vai receber, os projetistas e todos os fornecedores envolvidos. A gente traz todo mundo para o mesmo ponto, seja um problema, uma definição, uma informação necessária, a gente converge todo mundo ali para o mesmo ponto e isso tudo faz parte da metodologia, da forma como a gente coloca isso em prática. Comunicação, né? Exato. Tendo uma comunicação ampla, né, com todos, né, acho que facilita bastante. Isso que a Dani mencionou é interessante, porque eu venho sempre com as minhas histórias, né? E teve 2 clientes, um que mencionou que tem esse aplicativo de prateleira, que a Daniela mencionou, só que o time tira fotos esporádicas. Então faz uma foto de um ponto, depois de 2 semanas faz foto de outro ponto, então você não consegue acompanhar bem como a rotina de uma obra. Sim. E uma outra grande instituição financeira, conversando comigo, falou, nessa metodologia de vocês, quem é que faz essas fotos? Quem é que publica depois? Como funciona isso? Foi nosso time faz análise da qualidade, cronograma, acompanha a construtora, conversa com o engenheiro de obras e também registra as imagens. E ele achou isso incrível, porque ele disse que ele tem uma gerenciadora que entrega a câmera para ele, entrega o aplicativo e o cliente registra. Ou seja, como que você garante um processo coeso, um processo adequado de periodicidade, como a Dani mencionou, sendo que você está delegando isso para o cliente? E na visão do cliente, por que ele está contratando uma construtora, uma gerenciadora, e ele mesmo executando essas tarefas? Né? Então, o cliente só quer o resultado final, a obra pronta, né? Exato. E quando a gente fala de cultura organizacional, tem outro ponto bastante importante na UP, que a gente tem uma cultura muito colaborativa. Então, há diversas situações que eu vou conversar com o cliente e eu me sinto limitado em alguns pontos de conversa e eu puxo a Dani para me auxiliar, eu puxo o Ronaldo para me auxiliar, eu bato na porta da Dani e falo, preciso de tal pessoa do seu time para a gente entrar numa conversa com o cliente, esclarecer. Depender do tema, né? Exato. E da mesma forma ao contrário, às vezes a gente está numa situação com um cliente que a Dani fala, olha, Celso, preciso de alguém do seu time, preciso de você. Então, essa postura colaborativa que a gente tem engrandece muito a UP e os processos da UP, porque faz com que a gente esteja sempre trabalhando em prol da solução para o cliente. Celso é o cara do orçamento também, da parte financeira, dos números. Exatamente. Como é lidar com isso? Porque, de repente, a construtora, enfim, a equipe precisa de mais recurso, mas o recurso que tem lá, de repente, é destinado ou está direcionado para uma outra área, um outro setor. E aí, como fazer esse jogo de xadrez, né? Tirar de um lugar, colocar do outro, enfim, essa troca de peças para que possa atender a todo mundo? A importância da UP entrar, principalmente no começo dos processos, facilita muito essa jornada, mas mesmo durante a gente auxilia muito o cliente quanto a isso. Porque sempre que a gente vai analisar os processos para trazer uma construtora e a construtora participar de um processo de concorrência, a gente esmiuça todo o projeto para garantir que a construtora orce tudo que tem que ser orçado. E a partir daí, a gente consegue equilibrar os custos e já levar para o cliente uma previsibilidade do que ele de fato vai gastar em obra. Então isso minimiza muito essas surpresas. Mas sempre surpreende, né? Passa, não passa? Passa. Pode passar por N motivos. Pode passar porque foi um imprevisto de pegar um terreno para fazer uma obra e descobre que tem uma rocha gigantesca na hora de fazer a estrutura. Passa quando a gente também não entra no início da jornada
E durante a jornada a gente descobre essas questões. Então o nosso dever é sentar com a construtora, entender a real necessidade daquele ponto, e para isso o time da Dani executa com maestria essa análise, e aí de fato a gente entende quais são as questões e leva para o cliente já com indicativos de soluções que podem ser tomadas. Porque às vezes o cliente já tem um budget determinado, um orçamento pronto, e ele não quer alterar. Então se não vai alterar, quais são as soluções possíveis para trocar um item, para substituir uma solução e chegar no valor do cliente. Ou, pelo menos, trazer os indicativos do porquê que aquilo precisa ser executado na ponta. Esse é um dos maiores desafios que você tem na área que você atua? Esse é um desafio bem compartilhado, porque entre a minha gestão e a gestão da Dani, a gente também tem um time de planejamento. Então, o time de planejamento acompanha muito o comercial nessas tratativas com o cliente e a gente consegue fazer uma boa análise de projetos. E o time da Dani na ponta também analisando. Então, é um grande desafio, sem dúvida, mas a gente consegue compartilhar isso bem, essa dor. O planejamento ele faz bem a transição, né, entre as duas áreas, especialmente nesse momento da concorrência de obra, onde a gente mapeia todos os possíveis pontos, né, que podem ser um problema, que devem ser orçados, mencionados. Às vezes, nem sempre o projeto traduz tudo isso, porque são itens que apareceriam somente na hora da execução. Então, a gente, por ter uma experiência prévia, a gente traz esses itens já para essa fase de contrato, para a gente evitar os famosos adicionais, que trazem dor de cabeça para todos os envolvidos, né? E mexe no bolso do cliente, deixa o cliente chateado. Então, assim, sei lá, 100 adicionais que poderiam ter, a gente está trazendo 1, 2 para discutir, porque realmente não foi mapeado lá atrás, ou porque foi um imprevisto, ou porque foi uma mudança mesmo de uma decisão nova, né, que o cliente teve aí, e ele decidiu mudar o curso, né, da coisa. Mas é justamente essa área de planejamento que faz essa passagem entre o comercial e o time de operações. Mas eu diria que talvez dos nossos maiores desafios é canalizar para o cliente, de fato, os custos que ele precisa ter. Porque, como até o Ivan mencionou, às vezes o cliente fala, mas o meu primo já trabalhou com obra, mas o meu vizinho, o meu namorado, enfim. Sim. E acabam trazendo experiências que não se adequam ao que ele quer. Então, às vezes o cliente fala, mas por que eu preciso de projetos complementares? Não é só colocar um quadro de energia ali e puxar os fios? A construtora não pode fornecer o projeto? Sim. Isso já não faz parte do trabalho da construtora, então a gente esmiuçar de fato para o cliente e falar, olha, você precisa disso porque é uma segurança para sua obra, porque vai ser uma segurança depois no seu dia a dia, porque sem isso você não consegue executar uma fundação adequada ou enfim, mostrar para o cliente de fato quais são as dores que ele tem, mas por que ele tem que passar por aquilo e como que a gente soluciona. Que é isso que ela faz. Bacana. E os seus desafios? Quais os maiores enfrentados lá no campo, na obra, enfim, a relação aí com as construtoras, com os arquitetos, enfim. Existe uma certa queda de braço, uma certa resistência da equipe que está atuando com a equipe de gestão? Assim, eu conseguiria resumir o maior desafio em uma palavra, que é comunicação. Sim. Que eu acho que não é só inerente aqui à nossa área, né, de atuação, mas de todo profissional, né? Enfim, qualquer pessoa aí na vida. É o ponto mais difícil de convergência, onde a gente precisa atuar mais firmemente, né? Então, quando a gente entra num processo que já está em andamento, já tem um projeto contratado, ou já tem uma construtora contratada, é muito mais difícil a gente se posicionar ali e dizer, olha, estamos aqui para somar, para ajudar, e, né, eu não vou trazer os problemas... Não para te atrapalhar, né? Para a mesa e buscar os responsáveis, não. Eu vou trazer o problema aqui, nos bastidores, eu vou buscar a solução junto com o responsável e eu vou apresentar tudo isso na mesa, sem ferir nenhum dos lados, né? Tentando chegar aqui no melhor caminho para todos. Então, primeiro entrar, se apresentar, se colocar, né? Dizer, estamos aqui para ajudar. Então, já seria o primeiro ponto de comunicação aí difícil. Sim. E depois, quando o processo já se iniciou, né? Aí, claro, sempre surgem os entraves, os imprevistos. E aí a gente tem que escutar o lado da construtora, validar esse mérito daquilo que está sendo trazido para a gente, se faz sentido, se não faz, se deveria estar no contrato dele original ou não, se realmente é um adicional.
Aí é o ponto delicado de falar com o cliente, né? Levar tudo isso já com uma sugestão, né, de caminho a seguir. Tem também a questão da comunicação com os projetistas, que muitas vezes erros durante a obra acontecem por falta de informação no projeto ou projetos incompatíveis. E aí a gente acaba resolvendo isso na obra. E eu preciso trazer o projetista para dentro da obra, explicar o que aconteceu, pedir o apoio dele, né? Afinal, ele é o responsável técnico por aquilo. Tem a comunicação com os fornecedores, que são muitas vezes contratados direto pelo cliente. Não tem nada a ver com a construtora, mas tem interface direta com a obra e com a execução dessa obra, né? Então, é uma comunicação difícil também. Vou dar um exemplo. A marcenaria, muitas vezes, não fica no escopo da construtora, por ser um item muito específico e de valor considerável, né? O cliente contrata direto. E é sempre o último cara a entrar. Só que enquanto a marcenaria não termina, a construtora não entrega a obra, porque eles precisam fazer a pintura final, né, os arremates finais, e a limpeza para entregar a obra em ordem, né, em condições de uso. Então é um impasse, sempre é um entrave. Então ali, de novo, é a comunicação, é trazer todo mundo para o mesmo lugar, né, mostrar que temos o mesmo objetivo, devemos caminhar na mesma direção, a gente precisa se ajudar. Lidar com prazos é difícil também, né? Sim, é a parte mais difícil, mas tudo eu diria que converge para boa comunicação. Não vou dizer que eu sou perfeita, tá? Porque realmente é difícil a gente conseguir falar a mesma língua de todo mundo ali, né? Mas é a nossa batalha diária, não só minha, como de todo o nosso time. É manter essa boa comunicação fluida, transparente, né? E todo mundo enxergando ali a mesma coisa. Nesse bate-papo, que eu consigo entender é que, assim como o Ivan disse no início, vocês estão ali contratados pelo cliente, mas não estão na intenção de, claro, só de apontar erros, mas sim daquela imparcialidade, de observar os dois lados e mostrar o que precisa ser feito. Digamos assim, pegar a mão do cliente e pegar a mão da construtora, do profissional que está lá na obra e falar, vamos caminhar junto, na mesma direção. Exatamente. E a gente precisa do apoio de todo mundo, né, da compreensão de todo mundo, para que não vire uma guerra, que é o que muitas obras acabam se tornando, né? Todo mundo começa ali apaixonado um pelo outro e termina sem se falar, né? Sim. Assim, o cliente não quer nem olhar mais na cara do arquiteto. Enfim, é importante, né, que todo mundo ali cumpra o seu papel e que a gente consiga também cumprir o nosso. E que é o quê? É agregar todas essas pontas, né? Trazer todo mundo ali pro mesmo lugar. Parece muito simples, né, dizer isso, né? Parece algo fácil de orquestrar, mas não é. Imagino. E tem uma coisa interessante quando a gente fala de transparência, que 95, 98% das obras que a gente gerencia, nós somos contratados direto pelo cliente. Mas a gente entregou uma obra que a gente foi contratado pela construtora, que o cliente morava fora do país, e ele queria dar visibilidade ao cliente. Então, nós estávamos ali analisando, inclusive, falhas da própria construtora. Da própria construtora que nos contratou. A gente está iniciando agora mais uma construção, mais um gerenciamento de construção com uma outra construtora que também nos contratou para gerenciar a obra deles. E a gente está fazendo uma obra agora também, aqui no interior de São Paulo, uma casa enorme, que foi o escritório de arquitetura que nos contratou para que a gente fizesse o gerenciamento para o cliente. É a transparência, né? Exato. Então, a transparência, o processo da UP, a metodologia da UP, quando ela é bem compreendida, ela atende todos os players desse processo. Então, obviamente que ela é fundamental para o cliente, até pelo cliente não ter tempo, não ter conhecimento técnico, mas quando bem aplicada, ela funciona muito bem para todos os players. Então, pode ser a arquitetura, pode ser a construtora. Então, a gente é também um facilitador para esses players em relação a dar transparência, facilitar a comunicação, como a Dani falou, que não é fácil. Né? A gente lida com o projetista, com o arquiteto, mas a gente lida com o mestre de obras, a gente lida com o instalador. Então, a gente consegue criar um bom elo para todo mundo nesse meio. E qual a diferença aí nesse caso? Quando você é contratado pela construtora e quando você é contratado pelo arquiteto? A diferença de atuação. De atuação diz, de vocês, né? Isso. Porque na construtora, claro, vocês estão vendo, estão gerindo, estão fazendo a gestão de uma obra por completo, certo?
E no caso de um arquiteto que contrata vocês para gerir só a área... Não, também da obra. É. Nesse caso, não tem muita diferença no que tange a execução do Não nosso tem trabalho. só um segmento que vocês vão fazer a gestão, só uma Não. parte da obra. Não, é a gestão da obra como um todo. A diferença para a gente é o fluxo de informações. Então, claro, se for o escritório de arquitetura que contratou a gente, o fluxo passa por ele para ir para o cliente. Se é a consultora, o fluxo passa pela consultora. É a diferença só de quem está à frente... Exato. Entendi. Exato, mas uma coisa que não muda é o nosso modo de diferentes. trabalho, né? O nosso modo de atuação é o mesmo, mas óbvio que o cliente, ele nos contrata para ser os olhos dele dentro da obra, Na né? obra, sim. A construtora nos contrata para gerir qualidade, para ajudá-los a entregar com menos pendências possíveis. Sim. O arquiteto nos contrata para ajudá-lo a executar o projeto dele, garantir que tudo que ele planejou ali em fase de projeto seja construído daquela forma, seja executado daquela forma. Então, assim, são o viés para eles é interesses diferente, né? são interesses diferentes, Sim. né? A depender Talvez das eu não tenha pontas. formulado direito a pergunta, mas ela me respondeu. Mas o nosso meio, o nosso modo de gestão ali de atuação é o mesmo. Sim. E é engraçado porque às vezes as coisas se misturam um pouco. Eu vou dar um exemplo aqui bem recente nosso. O cliente nos contratou para fazer a gestão da obra. Ponto. Ao final da obra, a gente usa um aplicativo nosso de centralização de informação para fazer também o checklist, né? Nessa obra em específico, como eram muitas frentes de trabalho, muitos fornecedores, era uma obra grande, um apartamento luxuoso, muita gente envolvida, fizemos um pré-checklist com esse mesmo centralizador. Esse pré-checklist, ele serviu para todos os fornecedores, inclusive a construtora, finalizarem os itens que estavam em andamento. Então, serviu como um guia, eu diria assim. Sim. Ao decorrer desse processo, a própria construtora, que tem acesso ao aplicativo e também pode usar da mesma forma como a gente usa, passou a usar essa ferramenta para fazer um auto-checklist, vamos chamar assim. Então, o próprio engenheiro responsável pela obra fazia as postagens, né, dentro dessa plataforma para lembrar dos itens que ainda estavam abertos e deveriam ser solucionados. E isso pra gente foi assim, o ápice. Foi muito legal de ver que a nossa ferramenta, que muitos ali no começo falaram, pô, isso aqui vai me dedurar. Ele vai registrar que eu tô fazendo errado e vai mostrar pro cliente. Então, essa mesma ferramenta foi utilizada em benefício da própria construtora. Que legal. Né? E eles não tiveram nenhuma cobrança extra por conta disso. Não, está disponível para uso durante da obra. E eles tiveram benefícios ao utilizar isso, né? Então, ao invés dele anotar no caderno e se perder ali ao longo dos dias, ele utilizou a mesma ferramenta que a gente usa para fazer essa gestão. Então, isso foi esse muito processo legal. de facilitar a comunicação, quando é bem compreendido, fica muito evidente o quanto a gente traz de eficiência, porque isso foi uma eficiência para a construtora tremenda, como é para o escritório de arquitetura e principalmente para o cliente. E talvez isso que esse case, né, que vocês compartilharam, seja até um feedback, né, de como que está sendo o trabalho de vocês, né? Exato, bem positivo, inclusive, né? E algo que aconteceu de forma muito natural, não foi imposta, né, por nenhum dos lados. Então, a gente fica bem feliz quando acontece isso. Que bacana. Bom, existem outras empresas que também realizam serviços de gestão, obra, projeto. Mas o que diferencia a UP das demais? Tem uma série de fatores importantes que diferenciam a UP, né? O principal dela, na verdade não é o principal, né? São os principais, é o nosso tripé, como eu mencionei anteriormente. Ter uma metodologia que tem por trás um processo consistente, executado por profissionais competentes, né? Aliados a uma ferramenta tecnológica que facilita essa comunicação e dá transparência, diferencia a gente de muitos outros gerenciadores que às vezes estão mais preocupados em apontar ou fazer uma comunicação um pouco mais truncada ou se exime às vezes de responsabilidade. Quando o cliente contrata a UP sabendo que ele vai ter problema na obra, não é porque tem a UP que não tem problema, tem problema, mas que tem um time, como o time da Dani, que já traz a solução, se antecipa a problemas e quando eles ocorrem, a gente facilita as conversas, seja lá com quem for, com a consultora, com o projetista, e busca uma solução rápida,
isso diferencia muito a UP. Eu te digo que, não vou dizer 100%, porque isso é impossível, mas 95% dos nossos clientes ficam extremamente satisfeitos com o mote de trabalho que a gente tem. Então, isso diferencia muito no mercado. E é comum a gente ouvir também experiências passadas, né, desses próprios clientes. Já tive contato com gerenciadora, né, eu contratei uma na minha obra passada, enfim. E não foram experiências tão satisfatórias, justamente pela postura tomada, né? Então, era um gerenciador que muitas vezes não se envolvia no dia a dia e que buscava problemas para subir para o cliente. Detectei um problema e tal. E isso não resolve, isso não faz com que a obra caminhe bem, né? Então, são experiências assim também passadas, muitas vezes negativas, que nos fazem entender estamos no caminho certo, né? E não vamos desviar dele. Isso que a Dani mencionou é importante também para a gente analisar, porque da mesma forma que a gente fala, o primo do cliente pode fazer uma construção ou é eletricista e pode ajudar. Tem pessoas que não têm experiência em gerenciamento, não sabem como fazer um processo adequado de gerenciamento, mas como é do ramo de construção civil, vê uma oportunidade e fala, vou fazer o gerenciamento. Então, às vezes a pessoa trabalhou muito tempo em obras, mas ela não desenhou um processo adequado de gestão. Ela não entende muito bem o fluxo e a importância dela ali no meio. E ela se aventura. Então, muitas dessas experiências que a Dani, inclusive, mencionou, são de pessoas que não são gerenciadores, mas vestiram o colete de gerenciador e foi até algum cliente e proporcionou uma experiência ruim. Como tem em todo o mercado, né? Sim. Bacana. Como que vocês enxergam o mercado da construção civil em 2025, atrelado aí à gestão de obras, de projetos, porque é algo que está vindo com mais força, né? A partir de agora, a partir de então, mais clientes estão buscando, estão passando a entender a necessidade de ter uma equipe que faça essa gestão. Vocês percebem um caminho longo aí para trilhar, bastante espaço para vocês atuarem? Sem dúvida, principalmente porque pensando em 2025, 2026, a gente tem um cenário de mercado muito desafiador, com Selic subindo, com um mercado instável, e muitos clientes querem fazer as suas obras e precisam fazer as suas obras, seja de casa ou corporativo, e eles querem ter cada vez mais segurança no processo. Então eles querem ter cada vez mais controle, querem ter cada vez mais transparência e querem ter previsibilidade financeira. Então, quando a gente passa a mostrar isso para o mercado e passa a mostrar isso para o cliente, mostra que a gente tem um cenário muito promissor, né? Então, a gente tem fundos de investimento hoje buscando a gente para que a gente possa fazer gestão de investimentos imobiliários que eles têm e que eles precisam de fato de um controle, eles precisam saber quanto que eles vão gastar, não hoje, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Eles precisam ter garantias que o que foi fechado em contrato vai ser de fato executado. Então, quando a gente traz esse mote de controle, quando a gente traz essa transparência, num mercado desafiador, num cenário financeiro desafiador que a gente vive hoje, abre muitas portas para a gente. Então, eu vejo como um cenário bastante animador. Que legal. Podcast Mundo Empresarial no ar, com boas histórias do nosso empreendedorismo. Hoje falando sobre construção civil, falando sobre gestão de processos, gestão de projetos e obras, enfim. Meu amigo, se você vai iniciar uma obra aí, então antes de sair procurando qualquer construtora, qualquer profissional, pensa numa equipe de gestão, pensa num time que vai de fato fazer a diferença positivamente aí, que vai começar no dia 0, como vocês disseram anteriormente, que realmente, porque uma decisão errada pode influenciar o resultado aí da sua obra, né? Com um gasto exorbitante, com prazos não cumpridos, mas quando é feita uma gestão correta, como ele disse, não significa que não vão ocorrer erros, mas vão ser minimizados, né? Exato. Se de fato ocorrer de uma maneira menos impactante. Podcast Mundo Empresarial está terminando. Antes, eu quero convidar os outros sócios também, os parceiros fundadores, mas antes tem um recado para você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial, você que é empresário, empreendedor e quer também compartilhar a sua história no ramo do empreendedorismo, qualquer que seja a área de atuação. Hoje falamos aqui com empreendedores, com gente da construção civil. Você pode atuar em outras áreas também, mas tem uma história bonita
de superação, e tem uma história legal aí com o seu time de colaboradores. Então venha fazer parte do podcast Mundo Empresarial. Como? Entre em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, você vai descobrir a maneira de como chegar até o estúdio, de como contar a tua história, a tua trajetória e compartilhar insights aí do empreendedorismo. Entra em contato, né? Como eu te falei, já são mais de 130 mil inscritos aqui no canal e no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube. Então é uma grande audiência, você vai falar para muita gente vai passar a conhecer a sua história, né? São 10 anos de atividades do programa Mundo Empresarial na televisão, com mais de 7 mil empresas entrevistadas, enfim, muita gente já passou por aqui, e gente com credibilidade, de renome, e você pode ser o próximo. Então entre em contato, descubra como participar aí do programa e também, né, do programa na TV e também do podcast Mundo Empresarial. Bom, agora eu quero convidar aqui para a gente finalizar esse nosso bate-papo, o Ivan e também o Ronaldo, que participaram da primeira parte do podcast Mundo Empresarial, para a gente finalizar. Se vocês quiserem se aproximar aqui da Daniela e também do Celso, e eu quero agradecer a presença e a participação de vocês aqui, foi muito enriquecedor aqui, já no estúdio, devidamente instalados, o time da Up Gestão. Muito obrigado pela presença de vocês, quero agradecer por compartilharem as histórias e tenho certeza que vai inspirar mais profissionais da área e também muitos futuros clientes antes de iniciar uma obra, procurarem uma equipe que faça a gestão dela e da melhor maneira possível. Obrigado, viu? Daniela, Celso, Ronaldo, o Ivan, sejam bem-vindos e voltem sempre ao nosso programa. Nós que agradecemos, né? A gente agradece a oportunidade também de estar aqui, foi bem legal. Uhum. Sem dúvida. E aí, Ivan, gostou dessa foi experiência? Ótimo, foi muito legal. A gente espera ter passado e transmitido aí uma mensagem para o público de um gerenciamento, da importância de ter um gerenciamento, um gestor sério e importante na sua obra. Celso, valeu, viu? Obrigado a oportunidade de desmistificar um pouquinho do nosso ramo de atuação, que é bastante importante para quem está se aventurando no ramo de projetos e obras. Obrigado. Dani, sucesso cada vez mais. Muito obrigada. Espero que a nossa mensagem tenha sido passada, compreendida e seja disseminada agora, né? Com certeza, será. Muitas pessoas vão se inspirar na história de vocês e também vão seguir as orientações, os conselhos para fazer uma boa obra aí, ter uma boa gestão ao longo dessa construção. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. E você que esteve acompanhando o podcast Mundo Empresarial, fica aqui o meu abraço. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Compartilhe esse vídeo para os seus contatos, para mais pessoas que possam, de alguma forma, aprender com a história da Up Gestão. Agradecer também ao patrocinador, ao parceiro, a Croissant e Companhia, essa marca forte que tem deixado as pessoas ainda com mais água na boca, com cada produto delicioso, referência em salgados e doces deliciosos, práticos. Você encontra aí os produtos da Croissant e Companhia nas mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais, acesse o site da Croissant e Companhia, descubra como levar os produtos para o seu evento e de repente, quem sabe, até se tornar um revendedor da marca, por que não? Enfim, muito obrigado pela grande audiência. A gente se fala no próximo episódio. Lembrando que o podcast Mundo Empresarial vai ao ar sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h08 da noite. Um abraço e até a próxima.